Olá, meus caros alunos, tudo bem com os senhores? Para mim é uma grande alegria poder estar de volta, dar aula para vocês, mesmo que de um modo um pouco diferente, né, meu pai? Então, estamos aqui agora remotamente, videoaula, para ensinar os senhores e continuarmos a nossa caminhada em relação a esse conhecimento, né, doutores? Eu estou muito entusiasmado por esse momento, muito feliz. Vou ter que reinventar meu jeito de dar aula, mas e vocês aí reinventando o jeito de estudar. Mas é isso, a vida é isso mesmo. Então aproveita aqui, meu querido, quero falar uma coisa muito importante para você. Se inscreve aqui no canal, senta o dedo e dá o joinha e ative as notificações porque toda semana vai ter vídeo novo para vocês. Que é isso, hein, diretor? Que é isso? Eu sempre quis falar isso, cara. Nossa, rapaz, um sonho realizado, meu momento blogueiro. Momento blogueiro já checado. Maravilha, hein, diretor? É isso, é isso. Você deve estar se perguntando, nossa, professor, o que é isso? Você tem até diretor aí de câmera? Claro que não, filho. Não tem ninguém, estou falando com o celular, estou sozinho, estou em quarentena, não ponho o pé para fora de casa tem tempo. Eu preciso criar alguém aqui para eu conversar. Afinal de contas, eu vou dar aula para quem, né? Vocês estão aí do outro lado, eu não estou vendo vocês. Eu criei aqui meu diretor. Então, às vezes eu vou perguntar as coisas para ele, às vezes ele vai fazer algumas intervenções. Saudade aí do seu Antônio. Ei, seu Antônio, um abraço, hein? Quarentena, seu Antônio, pelo amor de Deus. Fica quietinho, gente. Então, brincadeiras à parte, queridos, realmente é um motivo de grande alegria, né? Apesar do momento que a gente está vivendo mundialmente falando, algo que nenhum de nós já passou, minha geração nunca passou por um momento tão complexo no mundo, nossa geração é muito soft, né, gente? A gente não passou por nada, assim, sempre tivemos tudo na mão. E até quando acontece uma coisa como essa, a gente é da era da internet. Dá para eu dar aula para vocês daqui de casa, ver se tem condições. Que coisa boa, né? Que privilégio que é a gente ter vivido, né? E vivemos nessa época. Mas a despeito de tudo, eu quero dizer para você que eu vou estar aqui dando o meu melhor, que eu vou fazer de tudo para que o seu conhecimento jurídico, aquilo que a gente faria em sala de aula, será minimizado para que a gente faça remotamente, tá? Independente da plataforma, é algo novo, tudo que é novo causa um certo estranhamento, mas eu sempre digo que existem dois tipos de pessoas no mundo. Olha, você pode chorar, você pode achar ruim, você pode botar a culpa no mundo, na instituição, na plataforma, em tudo, ou você pode simplesmente entender que você é você mais a sua circunstância. E a sua circunstância hoje é de estudar de casa, é ficar em quarentena, é reaprender a estudar, é se amoldar a essa nova tecnologia e fazer esse curso da melhor forma que você conseguir e que puder. Você agora tem uma biblioteca online completamente disponível para você, com muitos títulos. Eu ainda não cheguei a ver os títulos, mas eu vou indicar alguns livros para vocês por lá. Vai ter os meus vídeos, a gente vai ter chat, vai ter fórum. Então, eu acho que vai ser muito bacana e muito proveitoso. Talvez, se você levar isso aqui a sério, você pode se surpreender com o resultado. Até porque tudo aquilo que é cômodo, gente, a gente se acostuma, né? Então, agora que a gente está um pouco incomodado, pode ser que a gente saia dessa zona de conforto e consiga, de fato, fazer algo um pouquinho melhor, certo? Então, eu conto com vocês, contem comigo, estou lá no e-mail, estou lá na plataforma, a gente tem muito acesso por muitos canais e eu espero que aqui dê certo. Então, vamos para a gente começar a nossa aula, para você não ficar tranquilo, olha, pega aí o seu álcool em gel, passa na mãozinha, já se higieniza aí, higieniza seu celular, meu filho, para que a gente possa começar numa boa, tá? Você que está em casa, abre uma cerveja, pega lá uma taça de vinho, não fala para ninguém que eu disse isso não, pelo amor de Deus. Eu tô com meu café porque eu tô trabalhando. Então, vocês fiquem aí achando bom esse negócio, viu? Então, olha, vamos lá, queridos. Vamos começar? Na aula de hoje, deixei aí do seu material, gostaria de pedir para que você pegasse a sua CLT, abrisse aí, a minha está aberta aqui do lado, nós vamos ler alguns trechos, nós vamos aprender. E hoje eu quero falar com vocês a respeito das relações de trabalho, relação de emprego, estrutura da relação empregatícia, os requisitos que envolvem essa relação empregatícia. A gente vai desenvolver um pouco desses conceitos, né, daquilo que é imperioso para que seja reconhecido essa relação específica. E depois a gente fala um pouquinho sobre a natureza jurídica da relação de emprego.
certo? Então, tudo aquilo que a gente já estudou nas aulas passadas, elas desembocam justamente agora. Um ramo do direito, ele surge à medida que desponta uma relação jurídica específica. Era assim lá no direito civil e é assim aqui também na vertente jus-laboralista. É a particularidade das relações jurídicas centra-se exatamente aqui para nós na relação de trabalho e na relação de emprego. É em torno dessa relação jurídica, doutores, é que se constrói todos os princípios, todos os institutos, as regras que caracterizam o universo jurídico que compõe ou que oxigenam o nosso ramo do direito, doutores. E dentro dessa concepção de relação jurídica a qual nós vamos nos debruçar, dentro dessa concepção eu preciso fazer aqui uma distinção com você. A gente precisa aprender a distinguir, doutores, relação de emprego de relação de trabalho. É muito importante que a gente saiba fazer isso. Muito embora eu já te adiante, na prática a gente usa muito a terminologia relação de trabalho e relação de emprego como sinônimos. Isso se deve ao fato de que praticamente 90%, vou colocar assim, das normas trabalhistas, elas já são destinadas para a relação de emprego. Então a gente tem essa mania de chamar de relação de emprego relação de trabalho. Mas juridicamente é uma distinção importante aqui que você precisa saber. O que eu chamo de relação de trabalho? Relação de trabalho é gênero do qual decorrem algumas espécies. Uma dessas espécies é a relação de emprego. Mas não existe só o trabalhador empregado. Existe o trabalhador avulso, existe o trabalhador autônomo, existe o trabalhador eventual. Existem outras relações de trabalho que importam também ao direito do trabalho. Veja que quando a gente definiu lá atrás qual seria o trabalho, o que era o trabalho humano, eu disse a vocês que significava toda energia física, intelectual, empregada pelo homem com finalidade produtiva em favor de um terceiro. Então, tudo que tiver dentro desse espectro do trabalho importa aqui para nós o direito do trabalho. Porém, todavia, contudo, entretanto, nós temos espécies desse gênero maior que são relações de trabalho, e dentre essas espécies eu tenho uma relação de emprego. Relação de emprego essa, doutor, que possui muitas especificidades para que a gente chegue a dizer que uma relação de trabalho de fato se configure em relação de emprego. Tal qual essa é a importância da nossa matéria, que muitas das reclamatórias trabalhistas, das ações na Justiça do Trabalho, elas dizem respeito ao reconhecimento da relação empregatícia. Então tem muita gente que trabalha na informalidade, tem muita gente que trabalha como autônomo, tem muita gente que trabalha com outras formas, seriam outras formas da relação, de uma relação de trabalho, mas que no fundo ele se sente empregado. Então ele entra na justiça para ver a sua relação de trabalho ser reconhecida enquanto relação de emprego. E aí, uma vez configurada a situação jurídica de um contrato empregatício, a essa situação é conferida uma gama, uma miríade de direitos e obrigações, especialmente por lado do empregador. Então a CLT basicamente ela evoca todo o seu arcabouço jurídico de direitos para essa relação que é a relação empregatícia. Sem nos esquecer que as outras também importam ao direito do trabalho, ok? Mas hoje a gente vai ver exatamente quais são esses requisitos. Como que eu sei que alguém que está trabalhando, que está despendendo a sua energia física e intelectual em favor de um terceiro com finalidade produtiva, se configura em um emprego ou não, uma relação empregatícia ou não? É isso que você vai aprender a fazer hoje. E é isso que todo advogado trabalhista faz quando ele está sentado diante do seu cliente e ele pergunta assim: me conta lá, como é que funcionava o seu trabalho? E a partir do momento que a pessoa vai narrando para nós os fatos, a gente vai pensando exatamente nos requisitos. Pensando nesses requisitos é que a gente começa o desdobramento, entendendo, será que tem esse requisito, tem esse, para ver se, a despeito de não ter a carteira de trabalho assinada, aquilo ali se configura de fato numa relação de emprego. E sendo assim, você estudou comigo já os princípios, pelo princípio da primazia da realidade, você leva isso até a justiça entendendo que os requisitos estão presentes naquela relação, a despeito de não termos nenhum tipo de assinatura na carteira, ou de nenhuma forma, ou às vezes até de uma outra forma, né, como um contrato diferente, você vai desprezar aquilo e vai enquadrar como relação de emprego.
Tá certo, doutores? Então, para isso é muito importante que você abra aí a sua CLT para a gente ver. Porque dentro desse conceito que eu te dei, ainda não te dei o conceito, dentro disso que a gente falou sobre relação de emprego, eu preciso de dois conceitos muito importantes que a CLT traz para nós. Esses conceitos são o conceito de empregador e o conceito de empregado, dos quais nós vamos extrair aí exatamente quais são esses requisitos da relação de empregos, ok? Então abre aí a sua CLT, eu quero ler com você o artigo 2º e o artigo 3º, e a gente vai começar aqui numa ordem um pouco diferente. Eu vou ler primeiro o artigo 3º e depois o artigo 2º. Gente, eu ainda não consigo espelhar a minha tela para vocês, né? Eu não consigo, ainda não consigo jogar a tela do tablet, infelizmente, mas eu vou tentar até o fim do semestre conseguir fazer isso, né? Editar os vídeos, ficar legal. Né, diretor? A gente precisa conseguir. A gente precisa conseguir fazer isso, pessoal. Tá certo? E aí, meu querido, abriu? Então vem comigo. Olha, o artigo 3º da CLT assim dispõe. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Então eu vou ler de novo e agora você pega aí o seu marca-texto e marca o seguinte para mim, ó. Considera-se empregado toda pessoa física, marca pessoa física, marca pessoa física, que prestar serviço de natureza não eventual, marca natureza não eventual, sublinha natureza não eventual, a empregador, sob a dependência deste, sob dependência, coloca, marca aí, sob dependência, e mediante salário, sublinha mediante salário. Então, aqui nós temos basicamente, dentro do conceito de empregado, os requisitos sobre os quais nós vamos nos debruçar durante a nossa aula. Então, marca, ó, pessoa física, natureza não eventual, sob dependência e mediante salário. Aqui a gente já tem alguma coisa para trabalhar. Só para você saber, eu quero ler o artigo 2º também, que vai definir empregador, mas nós vamos ter uma aula específica para falar de empregador, ok? Então eu não vou me adentrar demais. Mas olha só, considere-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, quero que você sublinhe isso, sublinha aí, marca, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Ok? Beleza? Ok. Então, maravilha, doutores. A partir desses conceitos, então, fica fácil que é possível que nós extraiamos do conceito os seguintes elementos. Trabalho não eventual, prestado com pessoalidade, por pessoa física, em situação de subordinação e com onerosidade. E com onerosidade. Então, a partir daquilo que a gente extraiu do conceito de empregado, eu quero te dar uma definição da relação de emprego. Quero te dar uma definição. Segundo a professora Vole. Então escreve aí, consigna aí no seu caderno, ó. Escreve assim. Beleza? Outra coisa boa da gente estar assim, né? Eu não preciso ficar repetindo. Basta que você dê pausa. Se você não pegou alguma coisa do conceito, você volta lá e ouve de novo. Maravilha? Então vamos lá, ó. Esse conceito eu quero que você tenha bem gravado na sua mente. E coloque aí no seu caderno. Vamos lá. Toda pessoa física que preste serviço pessoal de natureza não eventual a empregador com subordinação jurídica, mediante salário e sem correr os riscos do negócio. Esse é o conceito de empregado. E é daí que nós vamos extrair, por exemplo, todos os requisitos dessa relação empregatícia. Todas as pessoas que trabalharem e que a gente conseguir perceber naquele trabalho factual esses elementos, essa pessoa necessariamente é empregada. Entendeu? A CLT define quem é o empregado e diz: quando você olha para uma relação jurídica no mundo concreto e dentre essas relações você tem esses requisitos, isso aqui é com certeza uma relação empregatícia. E a CLT vai irradiar todo o seu arcabouço jurídico, todos os seus efeitos a esse contrato. Perfeito? Vamos analisar, doutores? Um por um. Vamos analisar cada um por um. Primeira coisa que salta aos olhos aí é que trabalho é realizado por pessoa física. Trabalho por pessoa física. A figura do trabalhador há de ser sempre uma pessoa natural. O serviço prestado diz respeito apenas e tão somente a uma pessoa física, já que é essa pessoa física que tem energia de trabalho para gastar. Então, desse entendimento,
surge uma celeuma para nós. Ainda que no mundo real, uma pessoa que esteja trabalhando para algum tomador de serviço, mas que essa pessoa ela possa colocar uma capa nessa relação de trabalho, não sendo ela uma pessoa física, mas prestando um serviço como pessoa jurídica. Se todos os elementos que a gente vai estudar agora estiverem presentes conjuntamente, concomitantemente, essa na verdade é uma contratação fraudulenta. É uma contratação fraudulenta. Portanto, não importa se uma pessoa se é uma pessoa jurídica prestando serviço. Se ela estiver trabalhando com tudo, com todos esses requisitos que a gente vai estudar, se trata de uma fraude. E aí você precisa descaracterizar aquela prestação por pessoa jurídica, porque empregado, como você está vendo aqui, só pode ser pessoa física. Por óbvio, doutor, isso não vale para empregador, né? Dá para a gente dizer. Então, quando a gente fala do empregador, o empregador pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, né? É um conceito óbvio, mas é só para você compreender isso, ok? Se você quiser consignar aí no seu caderno, coloca aí, ó. A figura do trabalhador há de ser sempre uma pessoa natural. Sempre uma pessoa natural, tá bom? É isso que é preciso você saber sobre isso. B. Requisito da pessoalidade. Esse requisito é um requisito muito interessante da relação de emprego. A relação de emprego, doutores, ela é pactuada sempre em razão de um brocardo que a gente chama de intuito persona. Ela é sempre realizada com determinada pessoa, com pessoa certa e determinada em relação ao seu prestador de serviço. Isso porque, doutor, sempre que um empregador vai contratar alguém para realizar aquele serviço, ele não necessariamente busca uma pessoa apenas que consiga realizar o serviço de forma técnica. Ele não busca simplesmente 2 ou 3 pessoas para fazer aquele determinado serviço ou que dê conta de fazer aquele determinado serviço. Mas ele leva em consideração vários outros aspectos, experiência, muitas vezes até personalidade, se for uma pessoa que vai lidar com RH, com pessoas, com gerência, competências, habilidades muito específicas. Então, o contrato de trabalho é feito com pessoa determinada e técnica. Vale dizer, vamos pensar o seguinte, olha, eu sou professor, fui contratado para dar aula aqui para vocês. O Rubem foi contratado. Eu certamente não sou o único professor de direito do trabalho que temos aqui em Goiânia. Mas por alguma razão, a instituição resolveu que eu seria o professor de vocês. Eu seria. Será que eu posso simplesmente dizer o seguinte, olha, qualquer outra pessoa que consiga dar aula de direito do trabalho vai vir aqui, eu posso mandar no meu lugar. Certamente, na primeira vez que isso acontecer, a faculdade vai me chamar e vai falar assim, olha, por que você está mandando outra pessoa dar aula? Uai, porque ela também consegue dar aula? Aí a faculdade vai olhar para mim e dizer, mas eu contratei você. Entende? Por óbvio, há algumas coisas que a faculdade viu que não seja somente a competência jurídica que fez com que ela me escolhesse para dar aula a vocês. E é assim, pessoal, em todo emprego. O empregador não leva somente em conta a sua competência técnica, mas ele leva em conta inúmeros outros fatores para contratar aquela pessoa. Então, quando ele contrata aquela pessoa, isso nasce um dever para a pessoa de que ela não pode fazer-se substituir no seu trabalho. Esse é o requisito da pessoalidade. A pessoalidade, ela é exatamente o fato de que a pessoa do empregado é contratada para ela própria prestar aquele serviço para o qual ela foi contratada, não podendo fazer-se substituir por outra pessoa. Então, dado o exemplo que eu já falei para vocês de mim mesmo, eu não posso, a cada terça-feira distinta, mandar um outro professor dar aula no meu lugar. Né? Eu sou contratado, eu preciso estar aqui para dar aula. E é assim com absolutamente toda a relação empregatícia. O requisito da pessoalidade é um requisito que se precisa estar presente para que a gente reconheça a natureza daquela contratação como sendo uma relação empregatícia, ok? Maravilha. Puxa um asterisco aí e coloca assim, atenção. A pessoalidade, doutores, ela não incide sobre a figura do empregador. A pessoalidade não incide sobre a figura do empregador. É bem ao contrário disso, na verdade. Pode ocorrer na relação empregatícia a constante alteração subjetiva do contrato no polo empresarial.
Veja bem, o contrato de trabalho não é feito entre empregado e empregador? O que eu estou te dizendo com a pessoalidade é, o empregado vai ser sempre intuito persona, tem que ser sempre você, é com pessoa certa e determinada. Se você manda outra pessoa, aquele contrato é descaracterizado como contrato de emprego, porque o requisito da pessoalidade não se fará presente. Agora, por outro lado, se a gente estiver falando do empregador, não há esse requisito obrigatório, não há essa obrigação de ser o empregador sempre o mesmo. Olha só, pense na possibilidade de que essa empresa, em algum determinado momento, os seus sócios decidem vender a empresa. E a empresa passa, portanto, por uma alteração no seu polo subjetivo. O polo subjetivo do seu contrato foi alterado, sai uma pessoa e entra outra que adquiriu a empresa. Isso altera o seu contrato de trabalho, isso rompe com esse contrato de trabalho completamente, absolutamente. Não rompe, permanece a mesma coisa. Nós vamos estudar sucessão empresarial depois e aí eu vou adentrar mais nisso. Mas eu gostaria de deixar destacado aí, em observação importante, o requisito da pessoalidade. Não incide sobre a figura do empregador. Maravilha? Perfeito consignado? Então vamos lá, vamos embora. Vamos correr. Deixa eu só molhar aqui. Já vimos pessoa física e agora já vimos o requisito da pessoalidade. O terceiro requisito, letra C, coloque aí, não eventualidade. Requisito da não eventualidade. Doutores, o requisito da não eventualidade a gente vai ter que respirar um pouco e olhar com um pouco mais de cuidado para esse requisito. Veja bem, o que significa alguém trabalhar com não eventualidade? Pois bem, amigo, a doutrina, por muito tempo, né, se debruçou sobre essa questão da não eventualidade. Por óbvio, é muito difícil, é até meio, sei lá, imbecil, né, a gente querer definir algo que não é. Você não define o que não é, você define o que é, para então saber o que não é. Então, assim, o nosso legislador foi um pouco atécnico, né, para dizer o seguinte, não, é sem eventualidade, não eventual, é o vínculo empregatício. Então a gente precisa, e a doutrina tentou fazer isso historicamente, definir o que é eventualidade, para que a gente pudesse saber o que não é eventualidade. E aí sim, fora do critério da eventualidade, a gente ter quem é empregado. Você compreendeu? É um pouco complexo, mas dá tudo certo, entendeu? Nós vamos definir aquilo que é eventualidade para saber quem não é eventual. E aí sim entender que a relação empregatícia precisa que esse trabalho seja não eventual. E aí, doutores, eu posso já definir com você e quero que você consiga o seguinte no seu caderno. Olha, coloca assim, não eventualidade. O trabalho prestado deve ter caráter de permanência, não se qualificando como trabalho esporádico. Ou seja, existe a expectativa de que o empregado retorne ao local de trabalho. Existe uma expectativa de que o empregado retorne ao local de trabalho. E aí há várias teorias que tentam explicar a noção de eventualidade, certo? Eu quero que você fique com essa primeira impressão, expectativa de que o empregado retorne ao local de trabalho, mas a gente vai tentar agora e eu vou passar para você aquilo que a doutrina fala a respeito das teorias que falam sobre eventualidade. A primeira teoria chama-se teoria da descontinuidade. Olha que interessante. Teoria da descontinuidade, segundo a qual o preceito básico é o seguinte, olha, trabalho eventual é um trabalho descontínuo, fragmentado, que a ocorrência se dá de modo disperso no tempo. Então, veja bem, vamos pegar sempre o meu exemplo. Eu dou aula para vocês às terças-feiras. Terça, e só terça. Não é verdade? Então, veja, eu trabalho terça, e aí eu tenho que esperar a próxima terça para vir dar aula de novo. Percebe que esse trabalho ele é descontínuo? Eu não trabalho segunda. Aí eu venho aqui, trabalho terça, ministro aula para vocês. Aí eu não trabalho quarta, não trabalho quinta. Aqui, né, gente, nessa faculdade. Quinta, sexta, sábado, ainda outra segunda vez. Aí terça eu tô aqui. Então, por essa teoria, o trabalho descontínuo, o trabalho eventual é o descontínuo. É esse trabalho que é fragmentado. É que a ocorrência se dá de modo disperso no tempo. Pois bem, fica com isso aí, essa é a teoria. Adentrando outra teoria, teoria do evento. Pela teoria do evento é o seguinte, eventual
seria aquele trabalho que depende de determinado e específico fato, um determinado acontecimento, um determinado evento, que será o ensejador daquela obra ou daquele serviço específico que está sendo contratado. Essa teoria do evento é uma teoria que você pode sublinhar ela aí, porque ela vai ser importante para nós aqui. Entenda o seguinte, olha, o que seria? Esse depende de determinado e específico fato. Toda vez que eu tenho, e aí você já vê que essa teoria, ela se contrapõe ao da descontinuidade, certo? Ela se contrapõe. Para a descontinuidade eventual, basta que haja ruptura, que ele seja de modo disperso no tempo. Para o eventual, não. Para o eventual, eu preciso olhar para o fato que ensejou aquela obra ou aquele serviço, ou a prestação de serviço. Eu não olho para o tempo em si. Pouco me importa se ele vai ser disperso ou se ele vai ser juntinho. Importa a natureza, o evento que vai ensejar que você seja contratado, tá? Então segura a teoria do evento, porque ela é bastante importante para nós. A terceira teoria é a teoria dos fins do empreendimento. Olha que interessante. E eu quero que você já fique de olho nisso aqui, olha. Toda vez que a gente olha uma teoria, o ponto de foco do doutrinador é diferente. Percebeu? O primeiro, que concebeu a teoria da descontinuidade, ele olha para o tempo. O segundo olha para a natureza do fato que ensejou aquela prestação de serviço ou aquela obra. O terceiro, que é a teoria dos fins do empreendimento, vai olhar justamente para as necessidades do empreendedor, daquele que que oferece o seu serviço no mercado. E veja como é fins do empreendimento. Então, assim, como é que você vai saber quem é eventual? Ora, pelos fins do empreendimento. O trabalhador eventual vai ser aquele que atende uma necessidade excepcional dentro do quadro das necessidades normais do empreendimento. O trabalhador eventual, portanto, segundo a teoria dos fins do empreendimento, vai ser aquele que atende uma necessidade excepcional dentro do quadro de necessidades comuns, normais, cotidianas do empreendimento. Então você olha para a natureza do empreendimento. Então veja bem, olha, por essa teoria fica bacana. Vamos tentar de novo trazer o meu negócio. Você olha para aquilo que uma faculdade faz. O que uma faculdade faz? Né? Quais são as necessidades normais de um empreendimento educacional? Ora, ministrar aula. Hein, diretor? Fala para mim. É aula, né? É aula, uai. Tem que ser, é dar aula. Né? Ministrar cursos. Essa é uma atividade normal do empreendimento. Logo, eventual, pela teoria dos fins do empreendimento, vai ser qualquer serviço que essa faculdade necessite que não se enquadre dentro dessas necessidades normais. Então, uma faculdade precisa de professores? Hein, diretor? Meu Deus, né? Como é que não tem professor? Precisa de limpeza? Sim, todos os dias tem que limpar. Precisa de um RH, de um diretor, de um coordenador de curso? Precisa, né? Então, existem atividades que a faculdade precisa ter o tempo todo, porque faz parte dos fins daquele empreendimento. Ela precisa contar com aquilo o tempo todo, certo? Agora, de outro lado, você tem as atividades que não são essenciais. Você quer um exemplo? Digamos que a faculdade, ela cresça muito, né? O pessoal agora vai me descobrir no YouTube, né? A Fã Padrão vai lotar de gente. Você vai ver. O pessoal... Hein, diretor? Minha autoestima é boa. É boa. Falar aqui para vocês. O pessoal vai descobrir no YouTube, vai lotar de aluno lá na faculdade. Fã Padrão, porque o professor Rubem, aquele negócio todo. Então vamos. Ok, aí a faculdade vai ter que criar um anexo novo. Vai ter que criar um anexo novo, diretor. Para comportar tanto aluno, não tem como. Aí tudo bem. O que a faculdade faz? Nós vamos construir um anexo ali para comportar essa demanda de novos alunos. E aí a gente faz um contrato com o pessoal que vai construir esse anexo. Me diga uma coisa, filho. Construção de anexo faz parte das necessidades normais ou é algo completamente fora? É por conta de uma demanda que nasce que vai se ter aquele determinado específico. Então seria um trabalho eventual. Esse é o trabalho eventual. Quer outro exemplo? Cai uma chuva miserável lá na faculdade. Um negócio assim horroroso. Aqui em Goiás a gente chama de toró. O verdadeiro toró. Cai um toró lá.
Aí entra água tudo, bate não sei o que, quebra a parte de fora de todos os ar-condicionados que temos lá na faculdade. Imagina. O que acontece? A gente precisa chamar alguém para arrumar todos os ar-condicionados. E aí? Isso faz parte dos fins, das necessidades normais da faculdade? Claro que não. Claro que não. Então, pela teoria dos fins do empreendimento, essa será uma atividade eventual, um trabalho eventual. Percebeu? E ainda mais por último, nós temos a teoria da fixação jurídica ao tomador de serviço. Teoria da fixação jurídica ao tomador de serviço. É assim, ó. O trabalhador eventual, ele não se fixa a uma fonte de trabalho. Ao contrário do empregado, que fica restrito a um empregador. Entendeu? Quem é empregado, normalmente se fixa a quantos empregadores? Um só. Não é assim? Então, pela teoria da fixação jurídica ao tomador de serviço, o trabalhador eventual é aquele que trabalha para vários. Entendeu? Ele trabalha para vários. Vamos novamente pensar nessa teoria em relação a um professor de faculdade. Olha, normalmente nós, professores de faculdades, não trabalhamos somente com uma faculdade, salvo raras exceções. Nós não trabalhamos. Nós normalmente damos aula, ministramos aula para várias faculdades, 2, 3 faculdades. Por essa teoria, o fato de que eu preste os meus serviços para vários tomadores de serviço já descaracterizaria a minha não eventualidade. De modo que eu não posso ter vínculo empregatício com nenhuma faculdade, uma vez que eu ministro a aula em 3, 4. Percebe? Agora, você que é mais atento aí, você certamente percebeu, meu diretor aqui percebeu, que, de fato, algumas das teorias, eu trouxe o exemplo do professor porque ele é elucidativo, didático, por algumas dessas teorias, o critério da não eventualidade me alcança, de modo que eu serei considerado empregado. Já por outras, isoladamente, eu não serei considerado empregado. Percebeu? Ó, o diretor está falando aqui que percebeu. Entende isso? Então veja, qual é a teoria que a nossa CLT adota para caracterizar o critério da não eventualidade? Sentou aí, tomou uma água. Sabe qual que é o fato, doutores? O professor Maurício Godinho Delgado fala isso. O fato é que a gente não deve tomar apenas uma das teorias para se definir o trabalho eventual. Sabe como que você define se um trabalho é eventual ou não? Você precisa somar todos esses critérios e perceber. E vai percebendo o que tem e o que não tem. Então, quando você combina esses elementos, todas essas teorias juntos, você tem como característica o trabalho eventual. Mas não uma delas sozinha, porque uma delas sozinha pode te enganar. Como eu acabei de te explicar na situação de um professor que trabalha para várias. Se você utiliza o critério da fixação jurídica ao tomador de serviços apenas, acabou, ele não é trabalhador, ele não pode nem ter relação empregatícia, não é uma relação empregatícia. Mas quando você junta natureza, fixação jurídica, mais descontinuidade da prestação de serviço, mais não fixação a uma única fonte, mais curta duração ou natureza do trabalho a evento certo, você consegue traçar, digamos assim, a eventualidade. Então é por isso que a gente definiu lá atrás que é a expectativa de retorno. Veja como a teoria da descontinuidade não importa para nós aqui. Por quê? Eu venho dar aula toda terça, não é? Não foi assim que eu falei? Existe uma expectativa, tanto da parte dos senhores, quanto da minha parte, quanto da parte da faculdade, de que terça que vem eu esteja aqui de novo. Ainda que a gente descontinue por quarta, quinta, sexta, sábado. Entende? Eu volto na próxima terça. Mas não interessa esse lapso temporal. O que interessa para nós é justamente que há uma expectativa de que toda terça eu esteja aqui trabalhando. Percebe isso? É isso que precisa ficar claro para você. Porque muitas vezes as pessoas confundem, muitos alunos confundem isso. Quando a gente fala em não eventualidade, não necessariamente eu estou falando em descontinuidade. Não olhe só para o tempo, tá bom? O tempo pode ser o critério? Pode, como pode não ser. Imagina você que eu tenho um trabalho contínuo, mas ele pode ser eventual. Vamos pegar o exemplo que eu te dei da construção do anexo na faculdade. Ora,
Se você vai construir um anexo, a depender do tamanho, você está contratando para a pessoa trabalhar para a construção de um anexo, sei lá, 1 ano, 2 anos. Ó, a gente te entrega essa obra aqui em 1 ano e meio, trabalhando todo dia. Continua sendo eventual, não é uma relação empregatícia. Percebe? É eventual. Quando você soma tudo, o trabalho não é descontínuo, é contínuo. Está indo lá, ó, o pessoal está indo lá construir segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E nem por isso é uma relação de emprego. Assim como eu, trabalhando somente às terças-feiras, não sou eventual e posso ser empregado. Porque você precisa conseguir consignar, fazer uma leitura conjunta, sistemática de todas essas teorias para poder dizer se um trabalho é eventual ou não. Percebeu? Ok? Tudo certo? Se não conseguiu entender, querido, volta aí, ouve tudo de novo e a gente vai estar no chat mais tarde para tirar qualquer tipo de dúvida, tá bom? Gente, esse vídeo vai ficando por aqui, 35 minutos. Eu volto com vocês no próximo vídeo, tá bom? Obrigado e até mais.